E se você... Galera de olho no jogo, direto aqui da Arena da Baixada, para falar de um jogo bastante movimentado, um jogo maluco, Atlético 3, Cruzeiro também 3. O que mudou no Atlético no segundo tempo para o primeiro? Por que o Furacão foi tão mal na primeira etapa? E afinal, foi um bom resultado para o Atlético ou não? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando e indo direto ao ponto. Primeiro, vamos falar da escalação atleticana e estratégia adotada pelo técnico Wesley Carvalho. O Atlético entrou em campo com um time alternativo, um time misto, 6 atletas considerados titulares: Bento, Thiago Heleno, Esquivel, o Vitor Bueno, o Canóbio e o Vitor Roque. E aí 5 atletas ali considerados reservas, mas com o Madison e Coelho participando muito, né, do time titular atleticano, e o Vidal chegou há pouco, contratação de peso, 3 jogos apenas, 1 no banco, 2 atuou como titular no time comandado pelo técnico Wesley Carvalho. E o treinador manteve a sua ideia de fazer a saída de 3 e aí ter 4 homens na região do meio de campo e 3 jogadores mais adiantados. Variava a formação atleticana com a bola para um 3-4-3, para um 3-4-1-2, dependia muito do Vitor Bueno, que ora estava aberto pela direita, ora centralizado ali na região, na região central do gramado, com a ideia de ser o armador da equipe atleticana. Mas quem eram esses 3 zagueiros? Mais uma vez o Esquivel, lateral esquerdo de origem, foi utilizado como zagueiro pelo Wesley Carvalho, fazia a saída de 3, junto com o Thiago Heleno, zagueiro na região central, e o Matheus Felipe, zagueiro pelo lado direito. E quem ocupava a ala dessa vez era o Coelho, Tomás Coelho, o atacante argentino, uma das maiores contratações aí nos valores envolvidos da história do Atlético, estava jogando como ala esquerda. Madison era o ala direita, com bastante liberdade para atacar, e aí o que me chamava a atenção nessa ideia do Wesley, que o Canóbio era o atacante pelo lado esquerdo. Então, a gente via Coelho e Canóbio muito próximos, e a gente se acostumou a vê-los em lados opostos, né? Geralmente Canóbio pela direita, Coelho pela esquerda, ou então invertido. Eu, pelo menos, não me recordo de já ter visto no Atlético Coelho e Canóbio tanto tempo assim, tão próximos, no máximo em circunstância ou outra, mas hoje eles ficaram muito próximos por escolha do time atleticano. Só que, apesar dessa ideia, apesar da manutenção do seu modelo, dos seus princípios, o Atlético não fez um bom primeiro tempo. Por quê? Essa saída de 3 não estava fluindo, faltou ali um zagueiro com um bom passe para encontrar espaços diferentes, para quebrar as linhas de marcação da equipe cruzeirense, faltou movimentação no meio de campo, Hugo Moura muito apagado, o Vidal mais brigou do que jogou, e o Vitor Bueno não estava numa tarde muito inspirada, até conseguiu participar mais no segundo tempo, mas sem aquele brilho que a gente já viu do Vitor Bueno em outros momentos, e o ataque muito parado. O único que se movimentava muito ali era o Canóbio, que ora estava na esquerda, ora na direita, ora por dentro, Vitor Roque aceitando ali muito a marcação. Então era um Atlético sem muita saída, Atlético estático, em que o Cruzeiro, do jeito dele, conseguia ir tendo domínio das principais ações do primeiro tempo. O Cruzeiro veio apostando para cá num posicionamento sem bola, uma espécie de 5-2-3 ou 5-4-1, dependia muito da movimentação dos homens de lado de campo, mas o Matheus Jussa descia para a altura dos zagueiros, formava com Neres e Luciano Castan uma linha de 5, tendo o Palácios pela direita e o Marlon pela esquerda, aí no meio de campo o Felipe Machado e o Lucas Silva, e aí na região, na fase ofensiva do Cruzeiro estavam o Arthur Gomes pela esquerda, o Wesley pela direita, como o Matheus Vital centralizado. E o Cruzeiro, nesse jeito dele, conseguiu tirar o Atlético, não conseguia permitir ao Atlético encontrar muitos espaços, o Atlético, sem colocar profundidade no jogo, estava sendo dominado. Não que o Cruzeiro empilhou oportunidades, mas o Cruzeiro era a equipe mais perigosa no primeiro tempo, tanto é que chegou a abrir 2-0 de vantagem. Para não dizer que o primeiro tempo do Atlético foi uma desgraça, foi tudo errado, conseguiu um gol ali aos 41 minutos que o recolocou na partida como o Madison. No segundo tempo, o Atlético mantém essa estrutura, mas com peças diferentes. Eric e Fernandinho entram no meio de campo, Pablo entra no ataque mais pelo lado esquerdo e Canóbio passa a ser o ala esquerdo atleticano.
Canóbio cresce muito de rendimento, é a principal válvula de escape do Atlético, participa dos dois gols marcados aí do Atlético no segundo tempo, ambos têm participação do Canóbio, e o Atlético que ainda tendo alguns problemas, mas conseguia ter volume, conseguia ter imposição. O remédio que o Atlético encontrou para esse 5-2-3 do Cruzeiro foi atacar num 3-2-5. Fazia a saída de 3 com o Matheus Felipe, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, tinha no meio de campo o Fernandinho e o Eric, e atacava numa linha de 5. Madson pela direita, Canóbio pela esquerda, Vitor Bueno mais pelo lado direito, Pablo mais pelo lado esquerdo, Vitor Roque centralizado. O Atlético conseguiu ter oportunidades, não fez um segundo tempo brilhante, longe disso, já viu o Atlético, sob o comando do Wesley Carvalho, render mais, mas entrou de vez no jogo, conseguiu chegar ao gol do empate, depois, num erro defensivo, permitiu ao Cruzeiro chegar ao 3-2, mas teve força para buscar o empate, mais uma vez, 3-3. Destaques da partida. Do lado do Atlético, vou citar aqui dois nomes, tá? O Madson, embora tenha sido um pouco discreto no primeiro tempo, no segundo tempo ele cresceu muito de rendimento. No primeiro tempo ele que recoloca o Atlético na partida, importante lembrar isso também, marcando o gol, e o segundo gol é a assistência dele, então foi um jogador que foi muito bem. E o Canóbio. Canóbio foi um leão dentro de campo, imparável. Primeiro tempo era quem se movimentava na equipe atleticana, e no segundo tempo não parou de lutar, mais aberto pelo lado esquerdo, criou boas situações de gol e foi perigoso. É dele a jogada que origina o segundo gol marcado pelo Pablo, uma jogada já típica desse Atlético 2023, pelo menos o terceiro gol com essa jogada, explorando essa força física, esse avanço do Madson que o Atlético cria nesta temporada, e o Canóbio é quem sofre o pênalti, que é concluído ali pelo Fernandinho. 3-3, esses os destaques positivos do Furacão. Do lado cruzeirense, Lucas Silva e o Arthur Gomes, os principais nomes. Agora, destaques negativos, a gente vai encontrar alguns do Atlético, especialmente no primeiro tempo. Hugo Moura e Coelho muito apagados, tanto é que foram substituídos ainda no intervalo. E aí, no segundo tempo, você vai ter Matheus Felipe e Thiago Heleno errando muito também, inclusive no lance do terceiro gol e da bola na trave, e o Lucas Esquivel, que acabou marcado, né, pelo lance do segundo gol, em que erra na saída de bola, mas que acaba simbolizando também um pouco dessa ideia do Wesley Carvalho de usá-lo como zagueiro, colocar algum outro jogador como ala. Como o Christian, funcionou muito bem. Com o Tomás Coelho, na tarde deste sábado, acabou não dando boa. Mas agora quero saber de vocês. Como que vocês analisaram Atlético 3, Cruzeiro 3? Comentem livremente aqui na caixa de comentários e se inscrevam aqui no De Olho no Jogo. Meta do canal, 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Objetivo alcançado? Sorteio de camisa do Atlético, do Coritiba e do Paraná Clube para todos vocês que curtem aqui o canal De Olho no Jogo. E para fechar, recado da KTO.com, pega o seu celular, faça a leitura desse QR Code que fica disponibilizado aqui no ângulo. Use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus para brincar, para se divertir na KTO.com, onde a diversão acontece. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.